Olá, continuando, questão 5, questão também do Enem. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer o uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais um tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Esse é um texto de Kant, fala de uma ideia essencial do pensamento dele, que era a saída do ser humano do estado de menoridade. Kant acreditava que o iluminismo havia surgido para retirar o ser humano da ignorância, retirar o ser humano da dependência em relação ao rei, em relação à igreja, no que diz respeito ao seu pensamento. O ser humano precisava atingir essa maioridade e passar a pensar de forma autônoma. Diante disso, vamos ver as alternativas. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa a letra A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, verdadeiro. Foi o que eu falei para vocês, que Kant acreditava que o ser humano precisava ser independente, autônomo no que diz respeito ao seu pensamento. Vamos ver porque as outras estão falsas. B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Kant era racionalista. Completamente errado dizer que para ele a racionalidade é um pressuposto menor, pelo contrário. C. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. O que é de forma heterônoma? É um conhecimento que se submete à vontade de uma outra pessoa. De forma alguma. O que foi que a gente viu aqui desde o início? Kant acreditava na capacidade do indivíduo pensar de forma independente, autônoma. D. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento, completamente errado. Kant defendia um conhecimento livre das influências religiosas. E. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Emancipação significa a liberdade da subjetividade em relação à razão. Quer dizer que a subjetividade, os sentimentos não devem ser analisados no que diz respeito à razão. Falso. Para Kant, a razão é capaz de compreender tudo, até mesmo os sentimentos. Então, letra A, questão 5. Questão 6. Rousseau foi um dos grandes expoentes do movimento de ideias que se forjaram ao longo do século XVIII. Embora recusado por grande parte dos membros da alta burguesia, seu pensamento acabou por influenciar tanto os revolucionários franceses de 1789, quanto os pensadores clássicos do liberalismo econômico. Esse texto fala que Rousseau era um filósofo diferente, ele constituiu uma exceção no meio dos iluministas, porque ele foi o único que defendeu a soberania popular, ele foi o único que defendeu uma certa igualdade social, diferente dos outros iluministas que defendiam o seu ideal burguês, certo? Considere os trechos abaixo, vamos ver os trechos. O trecho 1, afirmo, pois, que a soberania, não sendo senão o exercício da vontade geral, jamais pode alienar-se, e que o soberano, que nada é senão ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo. O poder pode transmitir-se, não porém a vontade. Esse é um trecho do Contrato Social, que é um livro de Rousseau. Esse trecho aqui fala sobre a soberania popular, que os governantes devem ser escolhidos pelo povo e fazer a vontade do povo. Já o segundo trecho, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo.
Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Esse é um trecho do Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens, um outro livro de Rousseau. Esse trecho faz uma crítica à propriedade privada. Rousseau acreditava que todos os males da humanidade haviam surgido com o início da propriedade privada. Os outros trechos não são de obras de Rousseau. O trecho 3 é do Príncipe, um livro de Maquiavel, e o texto 4 é de Leviatã, um livro de Thomas Hobbes. Então, os trechos que estão associados ao pensamento de Rousseau são os trechos 1 e 2. Então, pertencem às obras desse filósofo, letra E, apenas as proposições 1 e 2. Então, questão 6, letra E. Questão 7, mais um trecho de Rousseau. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sobre a direção suprema da vontade geral. E recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo. Um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia. Essa pessoa pública, que se forma desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e hoje o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado. Esse trecho de Rousseau é um trecho que fala de uma teoria defendida por ele, que também foi defendida por outros filósofos do iluminismo, a exemplo de Locke. É a ideia do contrato, o contratualismo, ou seja, o contrato entre o povo e o governante. Aquele governante estaria ali fazendo a vontade do povo. Então vamos ver as alternativas. O texto produzido no âmbito do iluminismo francês apresenta a doutrina política do coletivismo? Não. Precisa nem a gente terminar de ler. O humanismo? Também não. O humanismo não é uma doutrina política. Socialismo? Também não. O socialismo só vai ser desenvolvido lá no século XIX, a partir das ideias de Karl Marx. Corporativismo? Também não. Não existe nem essa doutrina política. E contratualismo, que foi o que eu falei para vocês, manifesto na reação ao antigo regime e na defesa dos direitos de cidadania. Verdadeiro, esse contratualismo surge para fazer uma crítica ao absolutismo monárquico, que era uma característica do antigo regime. Questão 8, questão também do Enem. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo que as ideias que à primeira vista pareçam mais afastadas dessa origem, mostram um exame mais atento ser derivadas dela. Gente, David Hume era um filósofo britânico, fez parte do movimento empirista, e ele acreditava que todas as nossas ideias têm origem nas sensações, na experiência, já que ele era empirista. Depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem sua gênese na convicção inata? Não. Quem defendia as ideias inatas era Descartes, que a gente já nasce com certas ideias. Dimensão a priorística. O que significa dimensão a priorística? Que os conhecimentos independem da experiência. Falso. Pelo contrário, Hume acreditava que os conhecimentos dependem da experiência. C. Elaboração do intelecto. Hume acreditava que o que o intelecto elabora está ligado ao que o corpo experimenta. Então, a base do conhecimento não seria o intelecto, mas sim as sensações. D, percepção dos sentidos, claro, óbvio, né? Os sentidos são essenciais para os empiristas, para E, realidade transcendental, que é uma realidade que pertence apenas à razão. Não. Então, questão 8, a alternativa correta é a letra D. 9. As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias,
Mas como se supõe que as primeiras ideias derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem mediata ou imediatamente das impressões que lhes correspondem. Esse é um texto de David Hume, filósofo empirista. Então ele diz aqui nesse trecho que as nossas ideias dependem das nossas sensações. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade em David Hume, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Geralmente as ideias simples, no seu primeiro aparecimento, derivam das impressões simples que lhes correspondem, verdadeiro. Para Hume, as nossas ideias correspondem aos nossos sentidos. Se nós temos sensações simples, as nossas ideias serão simples também. 2. A conexão entre as ideias e as impressões provém do acaso. A gente não precisa nem terminar de ler. Do acaso não, é uma correspondência. Uma depende da outra. 3. As ideias são sempre as causas das nossas impressões. Não, pelo contrário, as impressões geram as ideias. Essa 3 afirma que primeiro seriam as ideias, depois as impressões. Não, pelo contrário. Primeiro a gente tem impressão em relação a algo que a gente sente, a uma experiência, e depois as ideias são formadas. 4. Assim como as ideias são imagens das impressões, é também possível formar ideias secundárias, que são imagens das ideias primárias. Verdadeiro. Sensações mais complexas geram ideias mais complexas. Então, a gente tem como verdadeiro as alternativas 1 e 4, letra B. Questão 9, letra B.